Olá, Denis Levi, tudo bem, príncipe? Como é que você tá? Tia Dara tá com muita saudade de você. Meu amor, como nós já finalizamos os nossos livros, hoje a gente vai dar início a esse livrinho fininho de português, tá certo? Então a tia quer que você pegue ele, ó, ele é bem fininho, tá certo? Esses livrinhos, Denis, eles geralmente são utilizados nas férias, tá certo? Pra criança não ficar sem fazer nada. Mas a gente vai iniciar, tá bom? Então, eu quero que você coloque na página 4, certo? Pra gente iniciar realmente aqui da página 4 com o encontro vocálico, né? Nós sabemos, Denis, que tem palavrinhas que unem vogais, tá certo? Tem palavrinhas que separam. Por exemplo, a palavra saúde, né? Ó, S-A-U-D-E. Nós temos duas vogais aí, né? Será que a gente separa ou será que a gente não separa? Aí a gente vai ter que ver o que são ditongos e o que são hiatos, tá bom? E aí inicia com um textozinho, ó. Seja um defensor da natureza. As florestas são muito importantes para os milhões de espécies de plantas e animais que nelas habitam. Também fornecem alimentos, medicamentos e produtos para as indústrias. Infelizmente, muitas espécies vegetais e animais já desapareceram da Terra e várias estão ameaçadas de extinção. Muitas florestas naturais já foram derrubadas para a construção de estradas, cidades, agricultura e pastagens, e outras destruídas por incêndio e pelo tráfico ilegal de plantas que são levadas para fora do país. Tia, por que a gente leu esse texto? Né? E a tia quer que você leia também aí na sua casa, tá bom, Denis? Para você praticar a sua leitura. Né? Nós lemos esse texto, Denis, para ver algumas palavrinhas aí que tem encontros vocálicos. Por exemplo, a palavrinha, ó, milhões, que está na primeira linha, espécies, também está na primeira linha, animais, vegetais, todas essas palavras aí unem vogais, tá certo? E aí na primeira questão, né, vai pedir para você colocar aí as palavras ditongo e as palavras hiato, né? Só que para você colocar, Denis, você tem que saber o que é um ditongo e o que é um hiato, tá certo? Ó, o hiato, né, quando a gente vai ter duas vogais juntas na mesma palavra, mas elas se separam, tá bom? Por exemplo, a palavra saúde, né, que a tia já deu exemplo. Saúde é S-A-U-D-E. Na mesma palavra, elas estão juntas, né? Mas quando a gente vai fazer a separação silábica, fica S-A, o U fica sozinho e o DE fica em outra sílaba, né? Ou seja, a gente separou o A e o U, tá bom? Porque o hiato, ele é formado por duas vogais juntas. Se as duas vogais ficarem juntas na mesma palavra, é um hiato. Mas tem que separar na hora da separação silábica. Diferente do ditongo. No ditongo, a gente não separa vogal, tá bom? É uma vogal e uma semivogal, mas elas ficam todas juntas na mesma palavra, sem separar, tá bom? E aí você vai fazer essa distinção, né? Na página 5, Denis, vem aí para acentuação de paroxítonas terminadas em ditongo, né? Vamos lá, lembrar o que é uma paroxítona, proparoxítona e uma oxítona. A oxítona é quando a última sílaba da palavra é a tônica. A paroxítona é quando é a penúltima. E a proparoxítona é quando é a antepenúltima sílaba mais forte da palavra, tá certo? Toda vez que terminar em um ditongo, a gente vai acentuar, tá certo? Por exemplo, a palavra óleo, né? Óleo. Como é que se escreve óleo? O-L-E-O, óleo, né? Como na última sílaba é um ditongo, a gente não vai separar o E do O, né? Fica O separado, Léo, tá bom? Léo, óleo, ok? Então, a gente não separou as últimas vogaizinhas, né? Então, assim se tornou um ditongo, tá certo? Quando a última sílaba for um ditongo, a gente acentua a paroxítona, tá bom? É isso que você vai fazer aí na página 5. Na página 6, Denis, vai só falar sobre palavras usadas com frequências, né? E aí você vai fazer a atividade, ela é muito simples. E a gente chega na página 7, que é sobre os dígrafos, né? Vamos relembrar o que é um dígrafo? A gente estudou os dígrafos no começo do ano, né? Os dígrafos, Denis Levi, é quando nós temos duas letrinhas,
na palavra, mas sai o som de apenas um, né? Por exemplo, tem aí ó, um textozinho, a gente vai ler, tá bom? O nome do texto é O Camaleão. O camaleão vive entre as árvores. Suas patas são divididas em duas partes e são ideais para se agarrar nos galhos. A cauda é bem forte e se enrola onde for preciso. Os olhos desse bicho têm movimentos independentes. Enquanto uma pesquisa o que há em cima, o outro pode observar o que há embaixo. Que interessante camaleão, não é, Denis? Nós temos aí, Denis, algumas palavrinhas em negrito. A primeira palavrinha logo é a que a gente vai pegar para dar o exemplo, que é a palavra agarrar, né? Nós temos dois R's, A-G-A-R-R-A-R, né? Só que quando eu tô falando, eu nem percebo que tem dois R's, ó, agarrar, né? Parece o som de apenas um R. Isso é um dígrafo. É quando nós temos duas letras, mais o som de apenas um. Mesma coisa acontece com LH, NH, SS, RR, ok? Tudo isso são dígrafos. E aí você responde a questãozinha, tá bom, meu amor? Passando, Denis, a gente chega lá na página 10, né? Que é o uso dos porquês. A gente também já estudou os porquês esse ano. Na verdade, a gente começa a estudar os porquês na segunda série, né? E aí depois a gente vai só treinando esses porquês, né? Nós temos o primeiro porquê, Denis Levi, que é o porquê separado e sem acento. Eu uso ele, Denis Levi, quando eu quero perguntar algo. Por exemplo, por que você não foi comer? Né? Então, no comecinho da frase, quando eu quero fazer uma pergunta, é o porquê separado e sem o acento. Por que você não foi comer? Certo? Depois nós temos o porquê junto sem acento, que é a resposta. Não comi porque não estou com fome, certo? No primeiro você perguntou, agora você respondeu. Não comi porque não estou com fome. O terceiro porquê é o porquê separado e com acento. Aqui também vai ser utilizado, Denis Levi, para pergunta, só que aqui no final. Por exemplo, se eu quero dizer, não comeu por quê? A última palavra que eu coloquei foi o porquê. Não comeu por quê? Então, quando a pergunta tiver um porquê no final da frase, esse porquê vai ser separado e com acento. E por último, nós temos aí o porquê junto e com acento, né? Esse porquê junto com acento, a gente pode trocar ele pela palavrinha motivo, razão. Por exemplo, o porquê de eu não ter ido à rua é porque eu estava doente. É o porquê. O motivo, a razão de eu não ter ido é porque estava doente. Então, sempre que você conseguir trocar a palavrinha porquê pela palavra razão, você vai utilizar o porquê junto e com acento. Mas aí, como você vai treinar nas atividades, né, Denis Levi, vai ficar bem melhor, tá certo? Na página 11, nós temos o emprego das palavras mas, M-A-S, e mais, M-A-I-S. Bora lembrar, né, Denis? A palavra mas significa contradição. Por exemplo, estava com fome, mas não comi. Né? Se você estava com fome, esperado era que você tivesse comido. Né? Mas aí não, é uma contradição. Eu estava com fome, mas não comi. Tá bom? Já o mais com i, ele representa quantidade. Tá certo? Quero bolo, pipoca e mais biscoito. Tá bom? Eu estou acrescentando algo. Deixa a tia ver o que mais que a tia vai passar, se a tia vai passar mais alguma página. Vamos, tá bom? Na página 12, nós temos a acentuação de palavras paroxítonas, né? A gente só tem que relembrar, Denis Levi, que as paroxítonas, né, é quando a penúltima sílaba da palavra é a mais forte, tá certo? Por exemplo, álbum. Né? O bum é a última sílaba. Só que o bum não é a mais forte. O mais forte é o au, né? Que é a penúltima, tá certo? Então, álbum, né, é uma paroxítona, ok? Aí sim a gente vai acentuar a palavra álbum, ok? Na página 13, Denis Levi, você vai só aí pegar essas palavrinhas que estão dentro desse quadro, né, e colocar aí no local que se pede, tá bom?
Na página 15, Denis Levi, nós temos a pontuação no diálogo. Vamos observar esse texto, né? Ó. Embaixo de um poste, um homem procurava algo no chão há mais de 1 hora. O porteiro do edifício que observava a cena ficou curioso e perguntou: quer ajuda? O que o senhor perdeu? Eu perdi minha chave e não consigo achar. Você pode me ajudar? E os dois começaram a procurar juntos. Procuraram e nada. Então o porteiro perguntou: você tem certeza que perdeu sua chave aqui? O homem respondeu: claro que não, mas você acha que ia ser burro de procurar longe da luz? Olha só, Denis, esse texto ele não tem nenhum pontinho. Ele não tem ponto final, ele não tem vírgula, ele não tem exclamação, ele não tem ponto de interrogação. Então a gente não sabe quando começa uma pergunta, quando se inicia uma resposta, não tem travessão, não tem 2 pontos, não tem nada, né? Para mostrar exatamente para a gente, Denis Levi, como a pontuação em um diálogo, em uma história, em uma conversa é muito importante, né? E a gente vai conseguindo até mesmo, pelo modo como a gente vai lendo, perceber onde que era para colocar esses pontos, tá bom? E aí eu quero que você faça, Denis Levi, até a página 17, tá bom? Com o seu papai. Ok, príncipe? Até semana que vem, viu? A tia vai mandar mais videoaula pra você. Todos desses livrinhos fininhos, porque são aí os livrinhos que estão sobrando, tá certo? Como ele disse, eles são livrinhos para serem trabalhados mais nas férias, né? No período que o aluno estiver em casa, aí só quer brincar e tem pelo menos uma atividadezinha para não ficar totalmente parado, tá bom? Mas a gente vai começar porque a gente não tem mais livro para trabalhar, tá bom? Então, meu bem, ó, um beijo, até semana que vem, fique com Deus, respeite o papai, respeite a mamãe e a tia Dara tá com saudade de você, tá bom? Um beijo, meu amor, tchau!